Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Isadora Barreto, professora de empreendedorismo da Escola Arte SEB. Nós estamos fazendo uma série de revisões, né, acerca do caderno 3, para que a gente possa posteriormente, né, a partir da próxima semana, iniciar o caderno 4 de empreendedorismo. Mas até lá a gente vai fazendo essas revisões. E na última aula eu fiz uma revisão com vocês, falei sobre sobre marca, né? Sobre marketing também, o branding. Falei para vocês sobre algumas questões em relação à pesquisa. E agora eu trouxe aqui o caderno 3, começando pelo módulo 7, para a gente dar uma olhada nos principais pontos, relembrar algumas coisas e assim a gente finalizar essas partes de revisão, tá? Lembra que a gente vai fazer agora a prova bimestral. O conteúdo já está disponível na Agenda Edu, na aba Comunicados. Vai ser uma prova aplicada pelo plural. Então é importantíssimo que você tenha um livro, que você estude, inclusive assista às aulas do YouTube, né, relacionadas ao que vai cair na prova, tá ok? Então vamos voltar aqui, módulo 7, a partir da página 5, caderno 3, turma do primeiro ano, tá, do ensino médio. Nós temos aqui pesquisa, analisando dados e planejando ações. A gente viu, pessoal, que para que haja, né, uma estratégia, para que se saiba o que fazer diante de uma determinada situação, nós vimos que é necessário que haja uma pesquisa, né? Isso eu já falei muito bem com vocês, já ficou bem claro, até inclusive na nossa área de estudante, né? Enquanto estudante, quando a gente quer, por exemplo, ver um curso, né, uma faculdade, uma universidade, o que nós precisamos primeiro pesquisar sobre ela, sobre como, por exemplo, chegar a estudar nessa universidade, nessa faculdade, o que eu preciso fazer para que eu possa então criar uma estratégia, um planejamento de uma ação para chegar a alcançar esse objetivo. Eu vou dar um zoom aqui, olha aqui, nós temos aqui uma tabela na página 5, tá? Essa tabela está dizendo o que os alunos querem de uma faculdade ou uma universidade. Essa tabela a gente também já comentou, mas eu quero relembrar algumas coisas aqui com vocês. O que está em maior peso, né? Qual é a maior porcentagem aqui? 42% das pessoas, dos alunos, querem qualidade de ensino e bons professores. Qualidade de ensino e bons professores. Em segundo lugar, nós temos aqui, com 31%, vai me preparar para o mercado de trabalho. Eles querem isso da faculdade, tá? E eu quero aqui destacar o 1%, né, os dois últimos. Ó, os dois últimos aqui. Universidade com vocação e atuação comunitária, curso fácil, sem necessidade de estudo muito, né? Existem pessoas que querem sim estudar faculdade, mas que não querem ter muita dificuldade não, estudar faculdade. O que é complicado, porque um ensino superior de qualidade, né, que vale a pena de verdade, ele exige muito da gente. Eu me lembro muito bem quando eu fui fazer a universidade, estudei na UFMA, campus Imperatriz, e o leque de professores que eu tive eram somente mestres e doutores. Então eram as pessoas assim, os caras muito crânios, né, como a gente fala, extremamente exigentes, extremamente estudiosos e que cobraram muito isso de nós alunos, né, da minha turma. Então houve muita desistência, né, a turma era enorme, houve muita gente que desistiu. Houve e vai haver sempre, tá, pessoal? Pessoas que não estão preparadas para aquele momento, que desistem, depois retomam o curso, ou que não retomam o curso, que vão para outro curso, que não se identificam com o curso específico que escolheram novamente, vão para outro, escolhem não fazer curso nenhum, né, superior, ensino nenhum, e vão para um curso técnico, enfim. O importante é a gente descobrir o que de fato a gente quer fazer, o que a gente quer realizar, não é isso? E, claro, faz parte do processo enquanto estudante, enquanto pessoa, enquanto ser humano, que está em desenvolvimento, que está buscando aquilo que lhe é melhor, aquilo que acha, que julga ser melhor para si, certo? Então, assim, existem pessoas que querem realmente
um ensino de qualidade, né? Um ensino extremamente aqui exigente, um ensino que te capacite para o mercado de trabalho, mas também existem essas pessoas aqui. E tudo bem, né? Tudo bem, elas querem fazer um curso fácil, sem necessidade de estudar muito, para ter simplesmente o título lá de graduados, para ter simplesmente o diploma, né? Há quem diga que a sociedade do século XXI vive o primado da imagem. A todo tempo, estamos diante de propagandas, filmes, programas de televisão, fotografias. A comunicação deve ser rápida e como a interpretação de uma imagem é caracterizada pela instantaneidade, reforça-se a ideia popular de que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E aí, pessoal, vocês acham isso mesmo? O que vocês acham? Se eu, por exemplo, narrasse para vocês uma história de uma mãe e o seu filho, e o quanto essa mãe se dedica por seu filho, o quanto essa mãe ama o seu filho e faz por ele aquilo que está ao seu alcance para que ele tenha uma vida digna, seria a mesma coisa do que se vocês vissem uma imagem de uma mãe trabalhando, pensando no filho, ou uma imagem que denotasse um carinho de uma mãe por um filho, ou uma imagem de uma mãe extremamente suja, mas com o filho limpo nos seus braços, mostrando ali que ela deixa de dar a si para dar para o filho. Algo nesse sentido, algo apelativo nesse sentido. Vocês acham que teria o mesmo impacto sobre vocês? Uma mensagem, um texto, ao invés de uma imagem? O que vocês acham? E aí? Acreditam que realmente a imagem vale por 1000 palavras, né? Fala, te impacta mais. O marketing, por exemplo, se utiliza muito da imagem, né? Se a gente estiver falando de rádio, marketing através do rádio, nós vamos ter simplesmente a audição ali sendo utilizada, né? Sons, a voz, melodia, um texto bem feito para me convencer a comprar um determinado produto lá no comercial da rádio. Mas geralmente esses comerciais que a gente vê, né? Essas propagandas que a gente vê na televisão, por exemplo, eles já estão trabalhados todas essas áreas, né? Tanto a visão, a audição, né, ali, ou seja, o texto, o que eu vou falar, a imagem que aparece em relação àquele produto que eu estou querendo vender. E aí o que se tem é só a reprodução desse mesmo áudio nas rádios, por exemplo, quando a gente ouve aquelas propagandas na rádio. O que eu quero dizer para vocês com isso tudo? Que geralmente se impacta mais a imagem do que simplesmente um texto, do que simplesmente uma palavra, né? Então, sabe aquele ditado de que o coração não vê, o coração não sente, né? Que os olhos não vê, perdão, que os olhos não veem, o coração não sente. Pois é exatamente isso. É o que os olhos não veem, o coração não sente. É muito apelativo você ouvir uma criança morta, né? É muito mais apelativo você ver uma imagem de uma criança imigrante morta na praia porque tentou atravessar o mar para fugir de uma guerra civil, do que você ouvir falar, como você está ouvindo falar agora, dessa criança. É muito mais chocante o ver, né? E claro, o marketing se utiliza muito bem disso. Então vamos dar continuidade aqui, onde diz o seguinte, por isso, na hora de os meios de comunicação divulgarem dados estatísticos ou resultados de pesquisas, é comum que se recorram a gráficos que facilitem a compreensão dos números apresentados. A gente está em ano de eleição e é muito comum a gente observar imagens, vídeos, né, de candidatos a vereador, a prefeito, falar sobre as suas ações, sobre o seu caráter, sobre o quanto são dignos e o quanto são votáveis, né? E claro, eles são bem e extremamente apelativos para nos convencer a escolhê-los no momento da votação.
E claro, isso tem tudo a ver com marketing, isso tem tudo a ver com propaganda. Inclusive, é um assunto que a gente vai comentar aqui, relembrar nessa aula, né? Nós estamos no momento de revisão, então logicamente passarei por questões que a gente já citou. Aqui essa atividade a gente já realizou, tá? Atividade na página 7. A atividade da página 8 também, que segue a mesma sequência, tá? Como vocês podem aí acompanhar no livro de vocês, segue a mesma sequência, assim como da página 9, né? E aí eu quero ir para outro módulo aqui com vocês, para que a gente possa dar continuidade então à nossa revisão. Ó, aqui é sobre uma pesquisa que a gente também já comentou em relação à pesquisa, aos dados e como eles devem ser apresentados enquanto estatística. O módulo 8, construindo sua marca, nós vimos aqui, inclusive esse teste que eu fiz com vocês, né? Esse teste aqui, ele está relacionado ao que, pessoal? A nossa memória, como por exemplo um produto em específico nos marcou, né? Então, por exemplo, ele está dizendo aqui: você acredita em adivinhação? Antes de olhar a próxima página, responda responda qual é a primeira marca que vem à sua cabeça para os seguintes itens: sabão em pó, sorvete, maionese, margarina, desodorante e sabonete. Faça o teste ao lado. E aí eu fiz esse teste ao lado com vocês. Eu fiz esse teste inclusive no quadro, né? E aí, primeira coisa aqui que vem à minha cabeça, por exemplo, para mim vem sabão Omo, né? Sorvete, tem um sorvete que eu via muito, agora eu não me lembro muito do nome, mas já que a gente vai confirmar se é o mesmo sorvete que você pensou, tá? Maionese, Hellmann's, com certeza. Apesar de eu não comer mais Hellmann's, eu como agora outro tipo de maionese, mas certamente o brand que, né, construído no meu psicológico em relação a esse produto específico, maionese, foi Hellmann's. Margarina, não tem uma específica. Desodorante, Rexona, mas eu diria que aqui, ó, seria Quali. Mas enfim. Sabonete, um sabonete Protex. Vamos ver se é a mesma coisa, né? Mudou muita coisa desde aquela última aula, talvez tenha mudado aqui. Mas vamos lá. Sabão Omo, sorvete Que Bom. Sim, sorvete Que Bom. Hellmann's, sim. A margarina Doriana, nunca conheci essa margarina Doriana. Nunca conheci. Vocês já conheceram, pessoal? Desodorante Rexona, sim. Desodorante Rexona. Sabe por quê, pessoal? Porque o Rexona também, desde criança, ouço, vejo comercial, apesar de também não utilizar o produto, mas ficou registrado aqui essa informação, né? E sabonete Lux? Não. Protex, né? Ou então Dove. Acho que mais Dove do que Protex. Isso ficou muito aqui registrado. E aí, pessoal? Ficou igual de vocês? Pelo menos esses aqui, ó. Omo, Que Bom, Hellmann's. Esses três aqui tem tudo a ver com as respostas esperadas aí do teste, tá? E isso nos leva a entender o quê? Ó, de 1 a 3 erros, não se preocupe, ano que vem você acerta todos. De 4 a 6 erros, que estranho, tente de novo. De 4 a 3 erros, que estranho, tente de novo. Pesquisas como essas, ao mostrar quais são as marcas mais lembradas pelas pessoas, são fundamentais para que as empresas conheçam seus concorrentes e possam planejar suas estratégias, visando obter mais consumidores. Claro, gente, empresa sem consumidor não funciona, né? Então, obviamente, eles precisam de consumidores. No mundo competitivo de hoje, a interpretação dos resultados do Top of Mind é essencial para entender o funcionamento do mercado das grandes empresas. A gente sabe que
toda empresa precisa vender, né? Toda empresa precisa vender um produto ou uma prestação de serviço, um produto tangível ou um produto intangível. Se uma empresa não vende, ela não sobrevive. Se ela não sobrevive, logicamente ela vai chegar à falência. Então aí a necessidade de criar uma marca que ajude as pessoas a se lembrar de comprar o produto especificamente naquela loja ou naquela empresa, ou especificamente aquele produto daquele segmento em que está procurando, né? Existem aí também uma coisa chamada marketing boca a boca, que a gente já falou também, que ajuda nesse processo de escolha na hora de compra, ok? Então é muito comum a gente ver algumas questões aqui relacionadas a isso. Inclusive, pessoal, vou colocar aqui para vocês o seguinte. Ó, vamos só ler essa parte aqui, relembrar que diz: e o que podemos entender por marca? De acordo com o dicionário, né, trata-se de desenho, inscrição, nome, número, selo, símbolo, carimbo que se coloca sobre um artigo para distingui-lo de outros, ou como indicação de propriedade, qualidade, categoria, origem. Em termos mais genéricos, marca é ação ou efeito de marcar. E como marca a nossa memória, como marca aí o nosso ato de consumir. Falei para vocês também sobre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que nada mais é que um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que ele é responsável por conceder patentes, tá, pessoal? Conceder patentes, ou seja, registrar marcas, programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, além de contratos de transferência de tecnologia. Essa é a função do INPI. Lembre-se disso no momento da prova, tá? Deem uma olhada no conteúdo que eu passei na agenda na aba comunicados, para que vocês possam visualizar o que precisa, o que é necessário estudar, tá ok? Então vamos continuar aqui, ainda sobre marca. A gente tem aqui o Cirque Soleil, né? Comentei com vocês também, Cirque Soleil. E claro, gente, quando a gente procura um produto, de fato, o que a gente quer é ter uma experiência, né? Aquilo que eu já falei para vocês, quando eu compro, por exemplo, uma mesa digitalizadora, eu não quero simplesmente ter a mesa digitalizadora. Eu quero ter a experiência de poder escrever com a mesa digitalizadora. Eu quero ter a experiência de poder dar uma aula com a mesa digitalizadora. Eu quero ter a experiência de ter aquele determinado produto. Quando eu compro uma blusa, uma camisa, quando você compra um tênis, um sapato, uma sandália, você não compra simplesmente para se calçar, não compra simplesmente pela necessidade de se vestir, você compra pela necessidade da experiência, pela experiência de que as pessoas vejam você com aquele vestido, com aquela roupa, com aquele calçado específico. Porque se fosse simplesmente pela necessidade, você vestiria ou calçaria qualquer coisa. Você usaria um saco, você se enrolaria num lençol. A necessidade não é cobrir-se, a necessidade não é calçar-se. Então, atingiria a necessidade. Você não andaria nu ou descalço. Problema não. O fato é que a gente tem a necessidade, aliás, a gente tem ali o desejo de ter a experiência. E às vezes até do status também, né? Muitas vezes o status de estar com um determinado produto, de mostrar para os outros que eu estou usando um determinado produto, que eu tenho um determinado produto. E aí nós temos aqui, ó, quando se cria uma marca, portanto, deseja se oferecer ao mercado, um produto distinto do produto oferecido pelos concorrentes, de modo a agregar ao bem valores positivos que, por sua vez, acabam se projetando sobre o nome da própria empresa. Com isso, as pessoas passam a consumir
aquela marca na expectativa de adquirir um bem ou serviço de qualidade, pois a imagem que se tem da marca é decisiva para o consumidor, certo? Pessoal, nós encerramos aqui então essa revisão. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha ficado objetivo, que vocês consigam aí ter relembrado conceitos. Estudem para a prova, deem uma olhada na Agenda Edu, tá? E caso haja necessidade de contato, podem me mandar um e-mail que eu responderei o mais breve possível. Um abraço, até mais e acompanhe sempre a Agenda Edu. Tchau, tchau, guerreiros!